Um exercício 2A. Temos derivação implícita, supondo que y é uma função de x, devemos encontrar dy de x. Então, derivamos implicitamente ambos os lados da equação. Então, supondo que y é a função, x é a variável, então derivar da raiz de y é 1 sobre 2 raiz de y vezes, pela regra da cadeia, né, a derivada de y menos a derivada do seno de x é o cosseno de x, igual a zero, que é a derivada de 2. Assim, dy dx é igual a 2 vezes a raiz de y vezes o cosseno de x. Na letra B, dada a equação raiz de y menos seno de x igual a 2, é que define a função implícita y, vamos resolver a equação para y como função de x e obter a expressão para a derivada de y. Então, isolando raiz de x, temos que raiz de x é igual a 2 mais seno de x, elevando ao quadrado ambos os lados para obter y. Então, ao quadrado do seno de x mais 2. Então, y como função de x, eu posso escrever como 4 mais 4 seno x mais o seno ao quadrado de x. Temos que derivar essa expressão. Então, a derivada de y é 0, a derivada de 4 mais 4 vezes a derivada do seno de x, que é cosseno de x, mais a derivada do seno ao quadrado, que é 2 vezes o seno de x, vezes a derivada do seno de x. Então, agora, essa derivada aqui é simplesmente o cosseno de x. Então, eu tenho que dy dx é 4 cosseno x mais 2 vezes seno de x cosseno x. Posso colocar em evidência ali 2 vezes cosseno de x. Aí eu fico com 2 mais seno de x dentro do parênteses. Essa é a derivada de y como função de x. Isso encerra o item B. No item C, ele pede para confirmar que os dois resultados são consistentes. Ali não está escrito, está faltando, expressando a derivada de y que eu achei no item A, que está aqui. Eu tenho que mostrar que é a mesma coisa que é o resultado que eu achei no item B. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o resultado do item A, dy dx. Esse é o item C. Então, dy dx igual a 2 raiz de y vezes o cosseno de x. Então, 2 cosseno x vezes a raiz de y. Mas a definição da equação que define a função y como função de x é dada como raiz de y menos seno de x. Raiz de y menos seno de x igual a 2. Logo, raiz de y é igual a 2 mais o seno de x. Então, substituindo esse termo aqui, eu obtenho que a derivada de y é 2 vezes o cosseno de x vezes a raiz de y, mais a raiz de y é 2 mais o seno de x. E esse resultado é exatamente o que foi encontrado no item B ali em cima, né? Aqui. Isso, então encerra o item C. Exercício 4.
Derivação implícita, então temos que derivar em relação a x, supondo então que y é uma função de x. Então derivamos ambos os lados com essa hipótese. Então, x é variável, y é função, derivada de x ao cubo, então 3x2 mais a derivada de y ao cubo, isso é 3y ao quadrado, vezes a derivada de y, isso pela regra da cadeia. Então esse é o lado esquerdo da igualdade. Do lado direito eu tenho 3 vezes, e aí eu tenho um produto de x vezes y ao quadrado de duas funções, então vou usar a regra do produto. Primeira função é x, segunda função é a derivada, então vou deixar indicado aqui, derivada de y ao quadrado, então dy2x mais y ao quadrado vezes a derivada de x. Então, essa derivada aqui, obviamente, é 1, né? A derivada de x é 1, enquanto a derivada de y ao quadrado, isso pela regra da cadeia, é 2 vezes y vezes dy dx. Então, vamos retomar a nossa conta. Então, 3x quadrado mais 3y quadrado dy dx é igual a 3 vezes. Então, ao invés de derivada de y ao quadrado em relação a x, eu coloco 2y dy dx, então eu fico com 2xy dy dx, mais y ao quadrado vezes 1, que eu não preciso escrever. Então, isolando os termos em dy dx, então eu tenho 3y2 dy dx, e aqui eu teria do outro lado 6xy dy dx, então vou trazer para cá, fica menos 6xy dy dx, enquanto que eu tenho lá 3y ao quadrado do outro lado, e esse 3x quadrado passa para lá, menos 3x2, então vou colocar em evidência dy dx, então ficaria 3y2 menos 6xy vezes dy dx igual a 3y2 menos x2, então dy dx, dividindo então por 3y2 menos 6xy, 3y2 menos x2, e aqui eu teria, já colocando em evidência, 3y2 menos 3xy, cancelando 3, eu tenho a resposta final, dy dx, y quadrado menos x2 sobre y2 menos 3xy. No exercício 6, derivação implícita, então vamos derivar em relação a x, já vou distribuir as derivadas em cada parcela, então a derivada de x ao cubo y quadrado menos 5 vezes a derivada de x2 vezes y mais a derivada de x igual à derivada da constante 1. Então, obviamente, a derivada da constante é 0. Essa outra derivada aqui é 1, a derivada de x é 1. As outras derivadas eu vou usar, eu tenho aqui um produto, primeiramente, então vou usar a regra do produto. Então, a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função, que é y, vezes a derivada da primeira, menos 5 vezes, aqui de novo eu tenho a derivada de um produto, então vou usar novamente a regra do produto, então x² vezes a derivada
da segunda função mais a segunda função, que é y, vezes a derivada da primeira função, que é x quadrado. Aí eu tenho que somar este 1 que está aqui, né? Igual a zero, que foi o resultado desta derivada da constante. Então eu tenho x ao cubo dy dx mais y vezes a derivada de x ao cubo. Essa derivada é 3x2, então eu vou ficar com 3x2y menos 5 vezes x2 vezes a derivada de y menos 5 vezes y vezes a derivada de x quadrado. Essa derivada é 2x, então aqui eu tenho 2x mais 1 igual a zero. Esse termo, então, aqui é simplesmente menos 10xy. Então eu vou isolar agora os termos que possuem derivada de x em relação a y, já que é isso que eu quero encontrar. Então vamos isolar dy dx, ficando dentro do parênteses, então, x ao cubo menos 5x quadrado, então, vezes dy dx. Vou passar para o outro lado todos os outros termos. Então, vou ficar com 10xy menos 3x quadrado vezes y menos 1. Finalmente, dividindo tudo por x ao cubo menos 5x2, dy dx, então é 10xy menos 3x2y menos 1 sobre x ao cubo menos 5x2. Exercício 8, derivação implícita. Então vamos derivar ambos os lados em relação a x, supondo então que y é uma função de x. Y é a função, x é a variável. Do lado esquerdo é fácil, a derivada é 2x. Do lado direito temos um quociente, então vamos usar a regra do quociente. Então, primeira coisa, denominador ao quadrado. Depois aparece o denominador, que vai multiplicar a derivada do numerador, que é x mais y, menos numerador, x mais y, vezes a derivada do denominador, que é x menos y. Então, essas duas derivadas aqui, a derivada de x mais y, essa é a derivada de x, é 1, mais a derivada de y, essa é o que eu quero encontrar, a derivada de y. Enquanto que essa outra aqui, a derivada de x é 1, menos a derivada de y, que é a derivada de y dx. Então, 2x deve ser igual a x menos y, vezes 1 mais dy dx, menos x mais y, vezes 1 menos dy dx. Tudo isso dividido por x menos y ao quadrado. Então, vamos multiplicar, então, fazer esses produtos no numerador. Eu tenho x menos y vezes 1, que dá x menos y, mais x menos y vezes dy dx, menos x mais y vezes 1, menos vezes menos dá mais x mais y vezes dy dx. Tudo isso dividido por x menos y ao quadrado. Vou multiplicar aqui
na diagonal. E já vou colocar em evidência aqui o fator comum desses dois termos, que é a derivada de dy em relação a x. Então, fazendo isso, obtemos 2x vezes x menos y ao quadrado igual a x menos y menos x menos 1. E ele colocando em evidência o dy dx, eu vou ter mais x menos y mais x mais y vezes dy dx. Cancelando o y, fica apenas aqui 2x. Né? Então, eu posso escrever então 2x vezes dy dx é igual a 2x vezes x menos y ao quadrado, menos aqui tem mais um cancelamento, x menos x, então mais y mais 1, finalmente cancelando aqui, dividido por 2, obtemos dy dx igual a x menos y ao quadrado mais y mais 1 sobre 2. No exercício 10, a derivação implícita em relação a x, cosseno de x y ao quadrado igual a dy dx. Então, temos que derivar o cosseno, a derivada do cosseno é menos o seno. Então, dxy2 vezes a derivada deste produto xy quadrado. Isso deve ser igual a dy dx. Então, vamos derivar ali aquele produto. Vamos usar então a regra do produto. Então, eu tenho x vezes a derivada de y quadrado mais y quadrado vezes a derivada de x. Isso é igual a dy dx. Então, essa derivada de x, essa é trivial, essa é 1. E essa aqui é a derivada 2 vezes y vezes dy dx. Então, vamos escrever ali menos seno de xy quadrado vezes 2xy dy dx mais y quadrado igual a dy dx. Então agora não há mais derivação para fazer, agora é só manipulação algébrica. Vamos isolar o termo dy dx, então eu tenho aqui menos seno xy2 vezes, vou botar aqui, vezes o 2xy dy dx menos y quadrado seno xy2 igual a dy dx. Então, dy dx vezes 1 mais 2xy seno de xy quadrado deve ser igual a menos y2 seno de xy2, isolando dy dx, então menos y2 seno de xy2 sobre 1 mais 2xy seno de xy quadrado. Exercício 12, derivação implícita. Então vamos derivar, supondo que y é a função de x, y é a função, x é a variável.
Então vamos derivar ambos os lados desta equação, que define então y como uma função implícita de x. Então, derivação no lado esquerdo tem um quociente, então vamos usar a regra do quociente, 1 mais secante de y ao quadrado, 1 mais a secante de y vezes a derivada de xy ao cubo menos 1 mais menos xy ao cubo vezes a derivada de 1 mais a secante de y. Isso deve ser igual a derivada de 1, que é 0, mais a derivada de y na quarta, que é 4, y na terceira vezes a derivada de y. Então eu vou ter 1 mais secante de y vezes um produto. Aqui eu tenho a derivada de um produto, então isso vai dar x vezes a derivada do segundo termo, que é 3y vezes y2 dy dx mais y3 vezes a derivada de x, que é 1. Então, vamos colocar aqui 3 xy2 dy dx mais y ao cubo. Então essa é a derivada desse produto, menos xy ao cubo, derivada de 1 é 0, derivada da secante é a secante de y vezes a tangente de y vezes a derivada de y pela regra da cadeia. Isso deve ser igual a 4y3 dy dx. Então agora não temos mais derivação. Para fazer então manipulação algébrica, devemos isolar o termo dy dx. Então, começando aqui a multiplicação, eu tenho 3xy2 dy dx mais y3 vezes 1 mais 3xy2 secante y vezes dy dx mais y3 secante y menos, vou botar para o outro lado lá, todo esse termo, né, porque esse termo contém dy dx, tem o fator dy dx, já vou colocar em evidência dy dx, então vai ficar 4y ao cubo mais xy3 secante y tangente y vezes dy dx. Então aqui colocando em evidência esses dois termos, nessas duas parcelas, colocando o dy dx em evidência, aí eu tenho 3xy2 mais 3xy2 secante y vezes dy dx mais y3 mais y3 secante y igual todo o termo que está lá do outro lado, 4y3 mais xy3 secante y tangente y dy dx. Então vou juntar agora esses dois termos aqui, né?
Então eu vou ficar dentro do parênteses, eu vou ter 4y3 mais xy3 secante y tangente y menos 3xy2 menos 3xy2 secante y dy dx igual a y3 que multiplica 1 mais secante y. Então aqui desse lado esquerdo eu vou colocar o y ao quadrado em evidência. Aí eu vou ter 4y mais xy secante y tangente y. E vai sobrar o menos 3x, que eu vou colocar em evidência também. Fica menos 3x, 1 mais secante y, tudo isso vezes dy dx deve ser igual a y ao cubo 1 mais secante de y. Então eu posso simplificar o y ao quadrado, né? Restando então, e depois dividindo tudo por esse termo aqui, isolando dy dx, fica y vezes 1 mais a secante de y sobre 4y mais xy secante y tangente y menos 3x 1 mais secante y. No exercício 14, devemos encontrar a segunda derivada de y como função de x. Então, primeiro, vamos achar dy dx, então derivando de forma implícita a equação x ao cubo mais y ao cubo igual a 1. Então, derivando ambos os lados, supondo que y é uma função e x é a variável, então derivada de x ao cubo é 3x2 mais derivada de y ao cubo é 3y2 vezes dy dx. E isso então é igual a 0, né, que é a derivada da constante 1, dividindo tudo por 3. Eu posso escrever então y ao quadrado vezes dy dx igual a menos x quadrado. Daqui então sai que dy dx é menos x quadrado sobre y quadrado. Então essa é a primeira derivada. Então devemos achar a segunda derivada. Então a segunda derivada é a derivada da primeira derivada. Então é a derivada em relação a x deste quociente. Então temos que usar a regra do quociente. De novo, é uma derivação implícita, y é função, x é variável. Então aqui eu tenho denominador y ao quadrado, numerador vai ficar y2 vezes a derivada, já vou colocar direto a derivada do numerador, que é menos 2x mais, menos a função do numerador, que é menos x quadrado, vezes a derivada do denominador. A derivada do denominador é 2y vezes dy dx, é a derivada de y ao quadrado. Né? Então, a segunda derivada de y vai ficar, então, menos 2xy quadrado menos dá mais 2x quadrado y dy dx
vezes sobre y na quarta. Então, o que me falta agora eu tenho que obter aqui uma expressão só de x e de y, e aqui eu ainda tenho um termo que envolve a derivada de y como função de x, mas isso eu já obtive. Aqui está a derivada de y, então basta eu substituir a derivada de y por menos x2 sobre y2. Então, derivada segunda menos a fração tem o denominador y na quarta, tem menos 2xy2 mais 2x2y, e a derivada primeira, a derivada de y em relação a x é menos x2 sobre y2, então menos x2 sobre y2. E agora é só simplificar. O y aqui pode cortar. Eu posso então escrever d2y dx2 igual a menos 2xy2 menos 2x na quarta, né, que é x2 vezes x2 sobre y. Tudo isso sobre y na quarta. Então, somando as frações com o denominador y, então eu tenho menos 2xy3 menos 2x na quarta sobre y na quarta. Então, d2y dx2 igual a menos 2x que multiplica y3 mais x3 sobre y na quinta. Essa é a segunda derivada, como uma função, então expressa como uma função de x e de y é a função implícita. Então, no exercício 16, devemos encontrar a segunda derivada de y é a função implícita definida por essa equação do exercício 16. Então, primeiro vamos ao cálculo da primeira derivada. Então, vamos derivar implicitamente essa equação. Então, supondo que y é uma função de x. Então, temos aqui a derivada de x vezes y mais a derivada em relação a x de y ao quadrado, isso é igual à derivada da constante, que é zero. Então, primeiramente, eu tenho aqui um produto. Vamos usar a regra do produto. X vezes a derivada de y mais y vezes a derivada de x, mais a derivada de y ao quadrado é 2y vezes a derivada de x, a derivada de y como função de x. Isso deve ser igual a zero. Então agora não tem mais nenhuma derivação para fazer, basta eu isolar o termo dy dx. Então antes eu vou colocar em evidência que x mais 2y multiplicando dy dx. Esse termo aqui, dx, obviamente é 1, então 1 vezes y dá y, passando lá para o outro lado. Tem menos y, então dy, daqui sai que dy dx é menos y sobre x mais 2y. Esta é a primeira derivada, então queremos encontrar a segunda derivada, então devemos derivar justamente essa expressão, né? A primeira derivada. A segunda derivada de y, então é a derivada de dy dx. Isso, então, é a derivada
dessa expressão aqui, menos y sobre x mais 2y. E aqui eu tenho um quociente, então vamos usar a regra do quociente. Eu vou ter uma fração, o denominador é x mais 2y ao quadrado, vai aparecer aqui e vai multiplicar a derivada do numerador. O numerador é menos y, então a derivada de menos y é menos a derivada, botar o menos aqui na frente, menos a derivada de y, que é dy dx. Pela regra do quociente, então eu tenho menos a função que aparece no numerador, que é menos y, vezes a derivada do denominador, que é x mais 2y. Então, eu vou ter no numerador ali menos x mais 2y vezes dy dx mais y vezes essa derivada aqui. Essa é 1 mais derivada, duas vezes a derivada de y. Então isso aqui é, esse y está multiplicando 1 mais duas vezes a derivada de y. Ainda tem o denominador lá, x mais 2y ao quadrado. Então, tenho menos x mais 2y dy dx mais y mais 2y dy dx sobre x mais 2y ao quadrado. Vou colocar o dy dx em evidência. Então fica 2y menos x menos 2y, 2dy dx mais y sobre x mais 2y quadrado. Então noto que eu posso cancelar 2y, então eu tenho simplesmente menos x vezes dy dx mais y sobre x mais 2y ao quadrado. Então essa não é a resposta ainda, porque essa resposta envolve a derivada de y como função de x. Aqui eu tenho que ter apenas uma função de x e y, mas essa derivada nós já temos, essa nós já calculamos, essa está lá em cima, né? Aqui está ela. Essa derivada é menos y sobre x mais 2y. Então, menos y sobre x menos y sobre x mais 2y. Mais um y aqui. Mais y. Tudo isso sobre x mais 2y ao quadrado. Então, isso aqui eu posso escrever como menos vezes menos dá mais, xy sobre x mais 2y mais y sobre x mais 2y ao quadrado, somando as frações no numerador. O denominador deixo como está, no numerador eu vou somar as frações, então x mais 2y é um denominador comum, aqui eu tenho x mais y, e aqui eu vou ter y vezes x mais 2y. Então isso aqui fica x mais y mais xy mais 2y quadrado sobre x mais 2y ao cubo. Então essa é a nossa segunda derivada de y como função de x. No exercício 18, então, temos que calcular a segunda derivada da função implícita y, onde x é a variável.
Então, derivando implicitamente a equação, obtemos aqui, no lado esquerdo, temos produto, então regra do produto, x vezes a derivada do cosseno de y mais o cosseno de y vezes a derivada de x. Então a regra do produto foi aplicada neste termo aqui. Do lado direito temos apenas a derivada de y como função de x. Então, nos resta calcular a derivada do cosseno de y. A derivada do cosseno de y é menos seno de y vezes a derivada de y mais o cosseno de y vezes a derivada de x. Essa é 1, então não preciso escrever. E isso deve ser igual a dy dx. Então, eu posso escrever que cosseno de y é igual a 1 mais x seno de y dy dx, e isolando então dy dx, isso fica o cosseno y sobre 1 mais x seno de y. Isso é então a primeira derivada. Vamos para a segunda derivada, que é o que nos interessa realmente. Então é a derivada da primeira derivada, ou seja, a derivada deste quociente. Então vamos aplicar a regra do quociente. O denominador é 1 mais x seno de y ao quadrado, que fica 1 mais x seno de y vezes a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada do denominador. Então, isso aqui fica 1 mais x seno de y vezes a derivada do cosseno é menos o seno vezes a derivada de y pela regra da cadeia. Então, menos cosseno de y, derivada de 1 é 0, não preciso escrever, uma soma, depois eu tenho ali aquele produto, né, x vezes seno de y, então vamos calcular a derivada desse produto, então é x vezes a derivada do seno, mais o seno vezes a derivada de x. Tudo isso sobre 1 mais x seno de y ao quadrado. Então, eu tenho aqui menos seno de y vezes 1 mais x seno y dy dx menos x cosseno y seno y, perdão, essa derivada não foi calculada ainda, né? Essa derivada aqui. Esta aqui. Esta é cosseno y vezes dy dx, enquanto que essa última aqui, obviamente, é 1. Então, eu tenho cosseno de y vezes x vezes cosseno de y, então fica x cosseno quadrado de y vezes dy dx menos cosseno de y vezes seno de y. Tudo isso sobre 1 mais x seno de y ao quadrado.
Então o que eu posso fazer aqui é colocar em evidência menos aqui 1 mais x seno y vezes seno y mais x cosseno quadrado y vezes dy dx menos o cosseno de y seno de y sobre 1 mais x seno ao quadrado de y. Então aqui eu tenho menos seno de y mais x seno y seno quadrado mais x cosseno ao quadrado de y dy dx menos o cosseno y seno de y, tudo isso dividido por 1 mais x seno de y ao quadrado. Aqui eu noto que aqui eu posso colocar nesses dois termos eu posso colocar o x em evidência, ficando seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y, que eu sei que é 1, então isso aqui é x vezes 1, que é x. Então, aqui eu tenho menos seno de y, restou ali a segunda parcela apenas x, vezes dy dx, menos cosseno y seno y, sobre 1 mais x seno de y ao quadrado. Então o que falta agora é expressar a resposta apenas como função de x e y, então eu preciso recuperar a derivada de y como função de x que foi obtida aqui em cima. Então a derivada de y é cosseno y sobre 1 mais o denominador aqui. Então